Então, pessoas, voltamos, tudo bem? Olha só, a gente vai dar continuidade, né, no capítulo 2. E nesse capítulo a gente vai ver as formas afirmativa, negativa e interrogativa do modal can, certo? Então, eu vou só ampliar aqui a tela para vocês fazerem as anotações, tá bom? E a gente continuar, ok? Só um minutinho. Prontinho, voltamos aqui e vocês vão fazer as anotações e prestarem atenção nas explicações. Olha só, o can é um verbo modal, certo? O que é um verbo modal, Elaine? É aquele verbo que a gente usa para dar a finalidade de complementar, né? De dar um sentido ao verbo principal. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó. É um verbo modal, tipo essencial de verbo auxiliar, que tem a finalidade de completar o sentido do verbo principal. Aí a gente tem aqui embaixo, ó, significado, conseguir ou poder, tá? Naquele sentido de, eu consigo fazer alguma coisa, eu posso fazer alguma coisa, tá certo? E é no sentido físico mesmo, tipo de você pegar uma cadeira e puxar. Então, eu consigo puxar uma cadeira, eu posso mexer no computador. Mexer que ele fala é realmente pegar, desmontar, tá certo? No sentido físico. Quando é que a gente vai usar o can? Ele vai ser usado em tipos de frases afirmativas, negativas e interrogativas, tá certo? E sempre lembrar de que ele vai ser acompanhado de um verbo principal no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? Eu coloquei aqui azulzinho para vocês, ó. O verbo que não recebe regras, tá certo? Então, a gente estudou no primeiro bimestre as regrinhas do Simple Present, não foi isso? Então, vocês viram a regra do S, do ES e do IES. Nesse caso aqui, a gente não vai usar nenhum tipo de regra. Você só vai combinar o can com o verbo normalzinho, do jeito que ele é na forma original. Pode terminar em Y, pode terminar em SH, CH, X, não importa, tá bom? Então, vamos aqui aos exemplos. Eu coloquei aqui para vocês, olha só, tipos de frases. A gente vai ter as frases afirmativas. Então, ó, eu deixei aqui sublinhado e de branco para que vocês entendessem aquilo que eu estava falando. Então, nós vamos ter o sujeito, que pode ser um pronome ou o nome de uma pessoa, mais o can, certo? Ó, can. E o verbo que vem logo em seguida está no infinitivo. Prestem atenção, na forma afirmativa, a gente sempre vai ter essa combinação do can e um verbo no infinitivo. Então, aqui eu estou dizendo que o Max, ele pode comer doce, certo? Aqui embaixo a gente vai ter, ó, she, que é ela, can draw, ela pode desenhar, ela consegue desenhar muito bem. No terceiro exemplo, eu usei they can read, eles ou elas, né, no plural, podem ler, conseguem ler a book, um livro, all month, todos os meses. Então, essas pessoas aqui, né, os personagens, todos os meses eles conseguem ler um livro. Aqui embaixo eu usei Alicia and Danny can play soccer. Elas conseguem, elas podem jogar futebol, tá certo? Então, o que vai caracterizar a forma afirmativa? Vai ser essa junção de verbo modal, que é o can, mais um verbo principal no infinitivo. O que sobrar, no caso aí do primeiro exemplo do candy, vai ser o complemento da minha frase, o restante, né, o que sobrou. E o que tiver antes do can vai ser o meu sujeito. Então, pode ser o nome de uma pessoa, um pronome e assim por diante, tá certo? Isso é a estrutura da forma afirmativa. O can sempre tem que estar próximo do verbo principal, tá bom? Agora aqui na forma negativa, eu coloquei para vocês dois tipos, né, de maneiras que a gente pode escrever o can, certo? Mais o not. Elaine, eu posso escrever separado can, not? Pode, não tem o menor problema. Aqui embaixo eu coloquei as duas formas abreviadas. Então, a gente tem o can't, certo? Olha só, o apóstrofo e o T. E do lado a gente tem o cannot. Eles não são para estar separados aqui não, viu, gente? Tenho certeza que quem gosta de música em inglês e já foi pesquisar, já encontrou essa palavrinha aí, com os dois N's, certo? Juntinhos. Então, é a forma abreviada do can, na forma afirmativa. Então, a gente vai ter, olha só, os mesmos exemplos. Max can't
eat candy. Então, o Max, ele não pode mais comer doce. Então, eu vou usando aqui os mesmos exemplos, tá certo? Usando as formas contraídas, mas isso não quer dizer que vocês não possam usar elas separadamente, o can e o not. Você pode sim, tá certo? Então, só observar aí os tipos de exemplo. Vamos lá. She cannot draw very well. Então, ela não pode mais, ela não consegue mais desenhar muito bem. No terceiro exemplo, a gente vai ter They cannot read a book all months. Então, as meninas, né, eles ou elas, não podem mais, elas não conseguem mais, né, ler um livro todos os meses. Alicia e Danny, que é o último exemplo, também não podem mais, não conseguem jogar futebol. A última parte que a gente vai ter vai ser a forma interrogativa. Gente, a mesma coisa vai acontecer que nem a gente já estudou no verbo to be, no simple present, tá? Toda vida que a gente tem a forma interrogativa, a gente vai ter que trocar o sujeito, né, que pode ser um nome ou um pronome, de lugar com alguma coisa. Então, nesse caso, a gente vai ter o can. Se ele é um verbo auxiliar, que nem eu expliquei no primeiro slide, então vai ser ele que a gente vai mexer, que a gente vai movimentar e colocar no início da frase. Então, olha só aqui a diferença. Observem a forma afirmativa, ó, Max can eat candy, e a forma interrogativa. O can, que estava aqui no meio, ele passou a iniciar a minha frase. Então, ao invés de ser Max can, na interrogativa, vai ficar can Max, certo? E o verbinho que estava lá, ó, continua na mesma posição e você repete o restante. Não esquecendo de colocar o ponto de interrogação, tá certo? Porque se a minha frase é interrogativa, obviamente eu vou precisar do ponto de interrogação. Segundo exemplo, ó, lá na forma afirmativa. She can draw very well. Na interrogativa, can she draw very well? Esse she, ele pode estar com a letra minúscula também, tá? Não tem o menor problema. Isso só não vai valer, na verdade, para o pronome I, que é eu, né? Que eu já expliquei que ele tem que sempre ficar com a letra maiúscula, etc e tal. Terceiro exemplo, na forma afirmativa, they can read a book all months. E na forma interrogativa, o can passa para frente, você repete o sujeito they read a book all months. Repete o restante da frase, ponto de interrogação. E no último exemplo, a afirmativa, Alicia and Danny can play soccer. E no final, aqui na interrogativa, can Alicia and Danny play soccer? Interrogação, ok? Então, só recapitulando. Forma afirmativa. O can tem sempre que estar próximo a um verbo no infinitivo, ou seja, aquele verbo sem regra. Na interrogativa, você pode usar o can e o not separado, ou vocês podem usar a junção can't e cannot, certo? E repetir o restante. E na interrogativa, vocês vão colocar o can sempre no início, repete o sujeito e o verbinho junto com o complemento da frase, ok? Então, acho que é um conteúdo muito simples, tá bom? E dá para vocês entenderem perfeitamente. Olha só, aqui eu vou fazer a correção não, é a explicação de uma atividade que vocês vão pegar na página 20, 22 e 23. Não são todas as questões, tá? Então, vocês prestem atenção aí na explicação. Lá na página 20, gente, vai ser o comecinho, certo, do capítulo 2. Então, vocês vão encontrar essas imagens dispostas nas duas páginas, na 21 e na 20 e na 21, na verdade. E aí, o que é que vocês têm que fazer? Tá? Eu só botei aqui para quem não tem o livro, identificar, tá certo? Ó, direitinho, uma menina grafitando. Aí aqui ao lado a gente tem uma menina desenhando, uma banda, né? E por último a gente vai ter uma poesia. Aí o que acontece? Vocês vão observar essas imagens e vão responder as questões que estão abaixo, tá certo? Então, para quem tem o livro, essas imagens que eu mostrei anteriormente vão estar com numerações de 1 ao 4, tá bom? E na primeira questão está pedindo para que vocês façam a correspondência. Então, na letra A está perguntando qual tipo de expressão que cada imagem representa. Aí está pedindo para que vocês enumerem, né, do 1 ao 4 de acordo com as imagens. Então, a gente vai ter aqui no primeiro exemplo o grafite, né? A segunda, a gente vai ter música, pintura e poesia. Então, vocês vão identificar e vão numerar, tá certo? Quem está fazendo grafite? Quem está
expressando através de música, quem que está pintando, qual é a poesia. Aí vocês colocam a numeração aqui. Na letra B, ele vai pedir para que vocês numerem de acordo com o material utilizado por cada pessoinha lá na imagem. Então, na primeira nós vamos ter o canvas. Canvas vai ser tela de pintura. Embaixo, instrumentos musicais, caneta e spray, né? Spray para pintura. Então, vocês vão fazer também a numeração aqui embaixo, ok? Próxima, nós vamos ter aqui a página 22 e 23. Acontece que essa imagem do gatinho vocês vão encontrar na página 22, tá certo? E essa imagem da música vai ser na página 23. Então, vai ser um complemento do outro, tá bom? Vocês podem ver aqui em cima, ó, reading, vai ser a questão que se refere a essa parte aqui do livro, tá bom? Então, vocês vão ler bonitinhos lá, né? Deem um zoom aí na tela, lindamente, e vão responder as questões que estão abaixo no livro de vocês. Elaine, quem não tem o livro vai fazer o quê? Vocês não precisam copiar os textos, tá certo? Mas eu quero que vocês copiem as questões. Por exemplo, aqui tem os 2 textos, tá certo? Mas eu coloquei as questões, que são a 3, 4 e 5. Então, vocês vão copiar o que está aqui nesse slide, tá certo? Questão, enunciado, né? E os itens correspondentes. Então, o que é que está pedindo para vocês fazerem na terceira questão da página 23? Então, vamos lá. Na terceira questão, vocês vão marcar aí verdadeiro ou falso. No meu slide, ele está aparecendo dessa forma, tá? As bolinhas e a letra T e a letra F. Mas quem tem o livro, vai aparecer só os itens A, B, C e D, com a lateralzinha para vocês marcarem, tá bom? Então, na primeira, está questionando os textos 1 e 2, aquele lá do gatinho e da música. Eles têm a mesma estrutura, né? E o mesmo estilo. Então, vocês vão observar aí se o texto do gatinho e a musiquinha são a mesma estrutura física, né? Assim, você olha e vê, são iguais ou são diferentes? Aí bota aí verdadeiro ou falso. Na letra B, tá perguntando sobre o texto 1, que é o texto do gato. Tá dizendo que o poeta, ele vai descrever as suas frustrações quando ele fala alguma coisa engraçada sobre o gato, né? Pro gatinho lá. Então, vocês vão ler e vão identificar isso aí. Na letra C, o poeta, ele deseja ser tratado, né, no texto 2, como uma pessoa diferente e única no mundo. Isso sobre o texto 2, que é a música, tá bom? E na letra D, está se referindo também ao texto 2. O poeta, ele vai ter desejos comuns, certo? Como qualquer outras pessoas. E aí, vocês já vão para a quarta questão. De acordo com o texto 2, o poeta, o que ele deseja? O texto 2, lembrando que é a música. Aí vocês vão observar aqui os tipos de desejos, né? O que o poeta quer, o que ele almeja. No primeiro quadrinho, na letra A, ele quer ter um amigo. Na letra B, ele quer viajar e conhecer novas culturas. Na letra C, ele quer ter um bom emprego. Ele quer fazer parte de um grupo e se sentir como qualquer outra pessoa. Simples, tá certo? E na questão 5, vocês vão pegar as palavras que rimam, né? Ó, quais as palavras rimam no texto 2? Aí vocês vão olhar lá e vão colocar, essa daqui rima com essa. Não precisa traduzir, é só você retirar do texto e colocar lá bonitinho. Essa rima com essa, dá uma barra ou um espaço, essa daqui rima com essa. E assim por diante, tá bom? Lembrando só do texto 2. Próxima. Correção. Na videoaula passada, a gente foi para a página 114, né? Para que vocês resolvessem. E agora a gente vai fazer a correção somente da quarta questão, viu, gente? Vamos lá. Vocês têm aí 3 tipos de texto, certo? E eu falei para vocês que vocês tinham que identificar quem era o sujeito, né, para poder saber se iam usar o don't ou o doesn't, e junto com o verbinho lá. Se não utilizasse o doesn't nem o don't, vocês iam colocar somente o verbo, que estava entre parênteses, com ou sem regra, tá certo? Então, vocês têm aí na primeira, essa dos fonezinhos, né, a resposta ficou does not mean, né, separado o does e o not, ou você poderia juntar e colocar doesn't
mean, certo? Ao lado a gente tem a letra B. Na letra B vocês vão ter um tablet, né? Um leitor de livros aí. E no primeiro tracinho vocês vão ter das, porque vai ser uma forma interrogativa, tá certo? No segundo traço, como a gente usou na forma interrogativa, o das lá no começo, então você só vai repetir o verbo que está aí, affect. Aí vamos para o terceiro tracinho. Vai ser display, tá bom? Porque aqui antes do tracinho a gente tem tablets, smartphones, né? Tudo no plural. Então, está no plural, você não usa regras. Quarta linha, a gente vai ter makes, certo? Com S no final. Na 1, 2, 3, 4, 5. Quinta linha, o verbo to be, ele precisa ser conjugado. Então, a gente vai colocar aí is, tá bom? E na última linha, makes, com Szinho no final também. Nós vamos para a letra C, que é esse do drone, tá bom? Então, tá pedindo a forma negativa junto com o need. Então, vocês poderiam ter colocado separado, né? Do not need, sem regra, ou don't need. E na última linha, lá embaixo, né? Ó, have. É só repetir porque ele tá falando sobre some drones, alguns drones, né? Então, ficou somente o have, ok? A atividade de vocês está lá na plataforma, tá bom? Copiem e respondam no caderno lindamente. E é isso. Brigadinha, bye bye, estudem. Qualquer dúvida estarei disponível lá no nosso chat no horário da nossa aula, certo? Beijos!